Milionário veterano fica chocado ao reconhecer a mendiga negra com cicatrizes ocultas. Na cidade pulsante de São Paulo, onde as luzes nunca se apagam e os sonhos às vezes se perdem no meio do caos, uma história inusitada estava prestes a ser revelada. Você já imaginou um milionário em sua confortável vida de luxo, em um restaurante chique, quando de repente se depara com uma mulher de aparência simples, marcada pela dor e pelas cicatrizes de uma vida dura? Era isso que estava prestes a acontecer com Rafael Argento, um executivo de sucesso que, para ele, parecia viver num mundo à parte, onde as preocupações eram apenas sobre lucros e perdas. Naomi Cardoso, uma veterana de guerra, servia mesas no cantinho do Rija, um restaurante modesto, com um ar de nostalgia e sabor caseiro. Com seu olhar firme e um passado de batalhas, tanto no campo de guerra quanto na vida, ela trabalhava arduamente para reconstruir um pedaço de dignidade em um mundo que muitas vezes a ignorava. A cicatriz. No fundo, ela se sentia como uma fortaleza, alguém que já enfrentou o que parecia ser insuperável. E, portanto, mesmo quando as palavras de Rafael a atingiam como flechas, ela se mantinha firme, guardando dentro de si uma tempestade de histórias ainda não contadas. Certa tarde, enquanto as risadas ecoavam pela sala, Elias Gomes, um ex-colega de farda de Naomi, entrou no restaurante. Instantaneamente, ele reconheceu as cicatrizes em seu corpo, medindo o preço que ela pagou por um mundo que nunca pararia para entender. Observando o desprezo que ela enfrentava, a ira rapidamente tomou conta dele. Ele percebeu que não se tratava apenas de uma mulher trabalhando num emprego comum. Era uma heroína disfarçada, alguém com valor inestimável. Foi então que, em um momento de coragem e indignação, Naomi decidiu que era hora de falar. Com o coração ardendo de emoção, ela subiu em uma mesa e, em meio aos olhares surpresos, começou a contar suas experiências. Cada palavra era como uma flé. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Capítulo 1. O eco do passado. Na pequena cidade de São Vicente, onde o ar era impregnado com o cheiro de pão fresco e o som dos pássaros cantando aos primeiros raios de sol, vivia Tiago, um rapaz de 23 anos, sorriso fácil e olhos curiosos, mas que por dentro carregava um medo profundo. O medo de não encontrar o seu lugar no mundo. Desde pequeno, Tiago sonhava em ser fotógrafo. O clique da câmera, o congelar do momento, isso o fascinava. Os rostos dos habitantes, as cores vibrantes dos mercados e a luz suave do entardecer que se desenhava entre as montanhas. Isso era o que fazia Tiago sentir-se vivo. Ao mesmo tempo, tinha certeza de que nunca se daria bem numa sala de tribunal, vestindo um terno pouco confortável e disputando casos que mais pareciam brigas de egos. Naquela manhã nublada, enquanto caminhava pela praça, ele se viu admirando uma delicada flor roxa que brotara entre as pedras da calçada. Como é possível que algo tão frágil consiga romper essas barreiras? Pensou. E naquele instante fez uma foto, esperando capturar a força escondida naquela fragilidade. Mas o dia não seria somente um ensaio fotográfico. Ao cruzar o caminho do velho armazém desativado na esquina da praça, Tiago avistou algo inesperado.
Uma luz piscava na janela empoeirada. Ele piscou, acreditando que poderia ser uma alucinação. Tinha certeza de que o armazém estava fechado há anos, ignorado pelos moradores e coberto de história. O coração acelerou, um misto de curiosidade e apreensão. O que estaria acontecendo ali? Tiago hesitou, olhando para o armazém e então para sua câmera. E se for a oportunidade que eu estava esperando, pensou. Dando um passo em direção ao edifício, uma ideia começou a brotar em sua mente. Documentar não apenas a beleza da cidade, mas seus segredos. O que mais poderia aquele velho armazém esconder? Ele empurrou a porta enferrujada e um rangido ecoou na quietude do lugar. A luz, agora mais intensa, parecia guiar seus passos. O espaço estava repleto de poeira, mas algo no ar pulsava com uma energia estranha. Enquanto avançava, um movimento súbito capturou sua atenção. Um quadro na parede, parcialmente coberto por uma lona, estava se mexendo. Tiago respirou fundo, revestido de uma mistura de nervosismo e excitação. O que eu vou encontrar aqui? Questionou-se, segurando firme a câmera. O eco do passado aguardava, e no fundo de sua mente, uma pergunta ressoava. Será que a resposta para o seu futuro estava escondida naquele armazém? Ele empurrou a porta enferrujada e um rangido ecoou na quietude do lugar. A luz, agora mais intensa, parecia guiar seus passos. O espaço estava repleto de poeira, mas algo no ar pulsava com uma energia estranha. Enquanto avançava, um movimento súbito capturou sua atenção. Um quadro na parede, parcialmente coberto por uma lona, estava se mexendo. Tiago respirou fundo, revestido de uma mistura de nervosismo e excitação. Ele se aproximou devagar, o coração pulando no peito. O que será que tem ali? Pensou, esticando o braço, a câmera pronta para registrar aquela descoberta. Quando puxou a lona, o que viu fez seu mundo parar. Uma fotografia antiga, perfeitamente safada, revelava a imagem de uma mulher. Era Naomi, a mesma mulher que ele conhecera nas notícias sobre os veteranos de guerra, mas com uma expressão diferente, mais jovem, cheia de vida. As cicatrizes que a marcavam na vida real eram quase invisíveis naquela foto. Ao fundo, um grupo de soldados aplaudia. Era como se ela fosse uma heroína em um filme, cercada de amigos. Mas o que mais intrigou Tiago foi a próxima imagem que despontou em sua mente. A mulher era um mistério. O que ela estava fazendo ali? No momento em que o pensamento surgiu, um barulho forte o fez sobressaltar. A porta do armazém se fechou com um estrondo, e ele ficou paralisado. O frio na espinha se transformou em pânico, e sua mente começou a trabalhar a 1000 por hora. Precisava sair dali. Ele se virou rapidamente, mas não havia como. A luz já não dançava mais. Um beco escuro se formara atrás dele. Tiago? Uma voz familiar ecoou pela escuridão. Era Elias, o ex-colega de Naomi. Ele estava ofegante, e nos olhos havia uma mistura de preocupação e raiva. Você não deveria estar aqui. É perigoso. Perigoso? Por quê? O que você sabe sobre este lugar? Tiago perguntou, confuso, tentando não mostrar o medo. A tensão no ar era palpável. A câmera balançava em suas mãos, mas ele não conseguia desviar os olhos de Elias. O que ele estava escondendo? Você não consegue entender, Tiago. Não é só um armazém velho. Existem segredos aqui. Coisas que podem mudar tudo. Elias hesitou, o olhar dele pesando nas palavras. Inclusive a vida da Naomi. Como assim? O que você está falando? Tiago perguntou, a frustração crescendo. Não é só que ela foi uma veterana. Em algum momento, quando a guerra acabou, ela se envolveu em algo que a deixou marcada de verdade.
Ninguém soube. Durante anos, ela lutou sozinha para lidar com as consequências. E ela não é a única. Suddenly, uma série de barulhos ressoou de trás da porta fechada. Um grupo de pessoas, figuras largas e sombrias, começou a se aglomerar do lado de fora. Tiago e Elias trocaram olhares alarmados. Um grito irrompeu da escuridão, sendo seguido por uma batida forte na porta. "O que é isso?" Tiago exclamou, seu batimento cardíaco em descompasso. "Eles sabem que estamos aqui. Precisamos sair agora", disse Elias, puxando Tiago pelo braço. Mas antes que conseguisse alcançar a saída, a porta se abriu violentamente. As sombras se lançaram para dentro, revelando um cenário sombrio. Tiago recuou, sentindo o corpo gelar. O rosto de um dos homens se iluminou sob a luz fraca. Era alguém que nunca esperava ver. Uma figura do passado. Uma conexão que faria tudo ao redor desmoronar. Naquele instante, Tiago percebeu que sua busca por respostas não apenas envolvia a verdade sobre Naomi, mas também a revelação de segredos que poderiam quebrar a própria essência de tudo que conhecia. A tensão atingiu o auge. "Tiago, apenas corra!" gritou Elias, numa tentativa desesperada de escapar da tempestade que estava prestes a desabar sobre eles. Os olhos de Tiago estavam fixos na figura que se aproximava. O pânico estava a um passo de ser transformado em algo muito mais sombrio. E ele pensou, será que ele estava pronto para enfrentar a verdade que estava prestes a ser revelada? Os olhos de... Ele não podia acreditar no que via. Era Marcos, seu pai, aquele que havia sumido há anos sem deixar rastro. A sensação de choque e traição tomou conta dele, e um nó se formou em sua garganta. "Pai, é você?" A voz saiu trêmula, como se cada palavra tivesse o peso de uma montanha. Marcos, com um olhar que parecia mais assustado do que triunfante, hesitou antes de responder. "Tiago, você não deveria estar aqui. É perigoso demais." Ele avançou, um gesto de proteção ou talvez de arrependimento. Contudo, o que Tiago sentia era apenas desconfiança. O homem que ele havia tentando esquecer era, de repente, real e à sua frente. "Você some por anos e agora vem me dar lição sobre perigo?" Tiago sentiu a raiva fervendo dentro dele. Elias, que estava ao seu lado, observava a cena com perplexidade. "Como é que você chegou aqui? O que está acontecendo, pai?" Cada pergunta esganiçada parecia ecoar na sala vazia, pesada e opressiva. Eu estava à procura de você. Existe uma verdade que você não conhece, sobre a sua mãe e sobre a Naomi." Ele estava mais pálido que o normal, e havia um pânico em seus olhos que fez o coração de Tiago acelerar. "Ela era parte de algo maior, Tiago, algo que envolvia você." "O que você quer dizer?" A tensão no ar se tornava insuportável. Tiago podia ouvir seu próprio coração batendo, uma batida que parecia uma contagem regressiva. "Ela não é só uma veterana. O que aconteceu com ela, com você, com toda a nossa família, não está claro. Você precisa acreditar em mim." Marcos tentou aproximar-se, a mão estendida como que buscando um contato. Naomi estava em uma missão secreta. O que ela viveu, Tiago, foi muito mais profundo do que as cicatrizes que vemos. A última frase soou como um golpe. Ele estava falando de um mundo que Tiago sempre quis entender, mas que sempre lhe parecia distante, quase irrelevante diante de seu dia a dia. Então, o silêncio foi quebrado por um grito vago que ecoou do lado de fora do armazém. Era um som agudo, de desespero. O coração de Tiago pulou. "O que foi isso?" Ele olhou rapidamente para Elias, a expressão do amigo refletindo medo, e por um breve momento, ambos se encararam com uma sensação de urgência compartilhada. "Eles estão vindo! Precisamos sair agora!" gritou Elias, puxando Tiago para que seguissem em direção à porta. Mas Marcos permaneceu atrás, seu olhar fixo na entrada. "Está tudo errado", ele sussurrou. "Naomi nunca tinha que saber." "Do que você está falando?" Tiago lembrou-se das palavras de Elias.
sobre o passado sombrio de Naomi. O que mais ele não sabia? O que ele havia escondido por todos esses anos? Uma explosão de luz na entrada do armazém abalou seus sentidos. Tiago virou-se rapidamente e viu figuras surgindo, armadas, sombras do passado que haviam se tornado muito mais reais do que ele havia imaginado. Tiago, corre! Gritou Elias, e então tudo começou a acontecer em câmera lenta. Marcos se posicionou na frente deles, seu peito se expandindo como um escudo. Não podem levá-lo, ele afirmou, mas havia um desespero em sua voz que fez o estômago de Tiago revirar. Não pode ser, você não entende. Os homens entraram, sussurrando ordens, as vozes roucas como um lamento. Você não pode proteger ele para sempre, um deles gritou. O que você escondeu vai acabar com você e com eles também. A única coisa que Tiago pensou foi em como tudo tinha mudado em um instante. Ele estava em pé entre os dois, seu pai e uma verdade que poderia destruir tudo o que já conheceu. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Tiago, enquanto ele olhava para Marcos. O que está acontecendo? O que você fez? A resposta, que nunca chegou a ser pronunciada, ecoou. O tempo parecia parar, e tudo ao seu redor se distorcia. Mais uma vez, ele se viu dividido entre o que sempre soubera e o que estava prestes a descobrir. E naquele momento aterrorizante, Tiago se deu conta de que o que estava em jogo era muito maior do que ele poderia imaginar. Uma verdade que poderia não apenas separá-lo de seu pai, mas que também mudaria radicalmente a sua vida e a de Naomi para sempre. E no fundo de sua mente, a pergunta ressoava: até onde você iria para proteger os segredos do passado? Os olhos de Tiago estavam fixos na figura que se aproximava. O pânico estava a um passo de ser transformado em algo muito mais sombrio. Ele não podia acreditar no que via. Era Marcos, seu pai, aquele que havia sumido há anos sem deixar rastro. A sensação de choque e traição tomou conta dele, e um nó se formou em sua garganta. Pai, é você? A voz saiu trêmula, como se cada palavra tivesse o peso de uma montanha. Marcos, com um olhar que parecia mais assustado do que triunfante, hesitou antes de responder. Tiago, você não deveria estar aqui. É perigoso demais. Ele avançou, um gesto de proteção ou talvez de arrependimento. Contudo, o que Tiago sentia era apenas desconfiança. O homem que ele havia tentando esquecer era de repente real e à sua frente. Perigoso? Você some por anos e agora vem me dar lição sobre perigo. Tiago sentiu a raiva fervendo dentro dele. Elias, que estava ao seu lado, observava a cena com perplexidade. Como é que você chegou aqui? O que está acontecendo, pai? Cada pergunta esganiçada parecia ecoar na sala vazia, pesada e opressiva. Eu estava à procura de você. Existe uma verdade que você não conhece, sobre a sua mãe e sobre a Naomi. Ele estava mais pálido do que o normal, e havia um pânico em seus olhos que fez o coração de Tiago acelerar. Ela era parte de algo maior, Tiago, algo que envolvia você. O que você quer dizer? A tensão no ar se tornava insuportável. Tiago podia ouvir seu próprio coração batendo. Uma batida que parecia uma contagem regressiva. Ela não é só uma veterana. O que aconteceu com ela, com você, com toda a nossa família, não está claro. Você precisa acreditar em mim. Marcos tentou aproximar-se, a mão estendida como que buscando um contato. Naomi estava em uma missão secreta. O que ela viveu, Tiago, foi muito mais profundo do que as cicatrizes que vemos. A última frase soou como um golpe. Ele estava falando de um mundo que Tiago sempre quis entender, mas que sempre lhe parecia distante, quase irrelevante diante de seu dia a dia. Então, o silêncio foi quebrado por um grito vago
que ecoou do lado de fora do armazém. Era um som agudo, de desespero. O coração de Tiago pulou. O que foi isso? Ele olhou rapidamente para Elias, a expressão do amigo refletindo medo, e por um breve momento, ambos se encararam com uma sensação de urgência compartilhada. Eles estão vindo! Precisamos sair agora! Gritou Elias, puxando Tiago para que seguissem em direção à porta. Mas Marcos permaneceu atrás, seu olhar fixo na entrada. Está tudo errado, ele sussurrou. Naomi nunca tinha que saber. Do que você está falando? Tiago lembrou-se das palavras de Elias sobre o passado sombrio de Naomi. O que mais ele não sabia? O que ele havia escondido por todos esses anos? Uma explosão de luz na entrada do armazém abalou seus sentidos. Tiago virou-se rapidamente e viu figuras surgindo, armadas, sombras do passado que haviam se tornado muito mais reais do que ele havia imaginado. Tiago, corre! Gritou Elias. E então tudo começou a acontecer em câmera lenta. Marcos se posicionou na frente deles, seu peito se expandindo como um escudo. Não podem levá-lo, ele afirmou, mas havia um desespero em sua voz que fez o estômago de Tiago revirar. Não pode ser, você não entende. Os homens entraram, sussurrando ordens, as vozes roucas como um lamento. Você não pode proteger ele para sempre. Um deles gritou. O que você escondeu vai acabar com você e com eles também. A única coisa que Tiago pensou foi em como tudo tinha mudado em um instante. Ele estava em pé entre os dois, seu pai e uma verdade que poderia destruir tudo o que já conheceu. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Tiago, enquanto ele olhava para Marcos. O que está acontecendo? O que você fez? A resposta que nunca chegou a ser pronunciada ecoou. O tempo parecia parar, e tudo ao seu redor se distorcia. Mais uma vez, ele se viu dividido entre o que sempre soubera e o que estava prestes a descobrir. De repente, um estrondo ecoou quando a entrada se iluminou à luz dos faróis de um carro. A sensação de traição se intensificou quando duas pessoas saltaram do veículo. Uma delas era Naomi, e a outra, uma figura familiar. Seu próprio irmão, Victor, que há muito tempo estava desaparecido. Tiago! Victor gritou, a voz entrecortada pela urgência. Você precisa vir comigo. Não temos tempo. Os olhos de Victor estavam cheios de determinação e medo. Victor, o que você está fazendo aqui? Tiago não sabia se estava mais chocado pela presença dele ou pelo fato de que nenhum deles sabia o que estava realmente acontecendo. Naomi olhou para Marcos, sua expressão cheia de confusão e desprezo. Você mentiu para mim, não é? As palavras dela saíram como um golpe. E Tiago sentiu a atmosfera mudar, como se uma tempestade estivesse a caminho. Não, 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 Marcos murmurou, a voz estremecendo. Era para você ficar longe disso. Ficar longe de quê? Tiago perguntou, a raiva e a dor unidas em sua voz. Tudo parecia desmoronar ao seu redor, e a única coisa que ele podia fazer era olhar para cada rosto, buscando uma resposta que nunca viria. Nesse momento, elas não eram apenas sombras do passado. Eram peças de um quebra-cabeça que Tiago nunca pediu para montar. E enquanto as sombras se aproximavam, ele percebeu que não seria apenas seu futuro que estava em jogo, mas a vida de todos ao seu redor. A verdade estava prestes a ser revelada e o impacto poderia ser devastador. Tiago, você precisa decidir! Elias gritou no meio do caos. O tempo começou a se mover de novo, rápido e intenso. Ele não sabia a quem confiar, nem qual caminho seguir, mas uma certeza lhe invadiu. A batalha pela verdade estava apenas começando. Tiago, você precisa decidir! Elias gritou no meio do caos. A tensão subia como fumaça, e tudo parecia prestes a explodir.
Olhando para Marcos e Naomi, Tiago sentia o peso das decisões se acumulando sobre seus ombros. A pressão estava intensa. Ele queria entender, mas as palavras se embaraçavam na garganta. Decidir o quê? Tiago perguntou, seu coração martelando. Ele estava perdido no meio de segredos e mentiras. O que mais eles estavam escondendo? O que vocês estão falando? Quem é essa mulher e o que ela tem a ver com tudo isso? Naomi? Marcos começou, mas um grito estridente cortou o ar. Era um som de desespero, vindo direto da escuridão lá fora. Os rostos se voltaram para a entrada. A atmosfera ficou pesada, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Não pode ser, Elias murmurou, seus olhos se arregalando de horror. Eles estão vindo, e não estão sozinhos. E então tudo aconteceu em um piscar de olhos. A porta se abriu com um estrondo ensurdecedor, revelando uma figura alta, encapuzada, seguida por um grupo armado. O choque atingiu o grupo como um tsunami. Tiago sentiu a adrenalina subir, o instinto de sobrevivência gritando dentro dele. Caiam fora do caminho! A figura ordenou, sua voz profunda e ameaçadora, ecoando na sala. Tiago e os outros recuaram, o medo se instalando como uma sombra. Para seu horror, ele reconheceu o rosto que estava sob o capuz. Era um velho conhecido. João! Ele exclamou, o nome lhe escapando como um sussurro incrédulo. O mesmo João que ele conhecera na infância, o garoto que sumiu em circunstâncias estranhas. Agora ali estava ele, cercado por homens que pareciam prontos para infringir qualquer tipo de violência. Você não deveria estar aqui, Tiago. João gritou, apontando para ele. Acha que pode se esconder da verdade? Isso tudo foi tramado desde o começo. Tramado? O que você está dizendo? O desespero começava a tomar conta. Tiago sentiu um nó na garganta. O que você sabe sobre os meus pais? Sobre a Naomi? Ela é parte de algo sombrio, João respondeu. Seu olhar era de raiva e desespero. Se você não entender isso agora, será tarde demais. A guerra que a Naomi lutou não foi como todos pensam. Existe uma verdade oculta que todos estão tentando proteger. Antes que Tiago pudesse reagir, uma série de tiros ecoaram, e as balas atingiram as paredes ao lado deles, fazendo todo mundo se jogar ao chão. O cenário se transformou em caos absoluto. Crispações, gritos e ordens se misturaram em um único tumulto. Supressão total! Um dos homens gritou enquanto apontava uma arma para eles. Elias empurrou Tiago, gritando, vamos, agora! Mas algo dentro de Tiago o impediu. Ele precisava de respostas. Espere, o que você quis dizer, João? O que a Naomi realmente fez? As palavras escaparam, mas as respostas estavam nas expressões ao seu redor. Naomi, em pé, olhou de João para Marcos com olhos angustiantes. Eu não sabia que você estava envolvido em tudo isso. Sua voz estava tremendo e havia uma ferida exposta em seu olhar. Por que você não me disse? Eu queria proteger você, Naomi. Marcos gritou de volta, seus olhos cheios de uma mistura de medo e frustração. Mas agora isso saiu do controle. Uma nova explosão de luz invadiu o armazém quando as primeiras luzes de um carro de polícia se acenderam do lado de fora, amplificando o alvoroço. Minhas mãos estão atadas. Tiago percebeu a corrente de eventos forçando a mudança. Ele precisava agir, mas por onde começar? Naomi, leva o Tiago, fuja! João gritou, seu olhar fixo no grupo que se aproximava. O desespero no ar era palpável, e Tiago podia sentir o peso da história pressionando sobre ele como um manto. Foge para onde? A dúvida recomeçou a atormentar Tiago. Para longe das verdades escondidas? Para longe da dor? A anarquia correndo solta ao seu redor não era simplesmente sobre escapar de uma prisão. Era sobre, talvez, escapar de quem ele realmente era. E naquele instante,
Enquanto o ruído aumentava e os segredos eram revelados, Tiago soube que a resposta estava mais longe do que ele imaginava. A luta não se tratava apenas de escapar, mas de entender qual era o lugar dele nesse quebra-cabeça. Tiago olhou nos olhos de Naomi e viu a determinação. Ela não tinha apenas cicatrizes, ela tinha uma força que ele não conhecia. Onde quer que isso o levasse, uma coisa era certa. A verdade era volátil e estava prestes a detonar. A cidade ao seu redor parecia aguardar, respirando profundamente por um momento que mudaria tudo. E ele estava no centro desse furacão. Naquele instante, enquanto o ruído aumentava e os segredos eram revelados, Tiago soube que a verdade era volátil e estava prestes a detonar. Ele sentiu a tensão envolvente, como um fio prestes a se romper. O perigo estava aos seus pés, e a cada segundo que passava, parecia que a situação ia piorar. Não pode ser, Tiago gritou, o desespero invadindo sua voz. O que você quer dizer com tudo isso, João? Suas palavras saíam rápidas como um tiro, e a ansiedade apertava seu peito. O pânico era palpável, uma onda que ameaçava arrastá-lo. Naomi olhou para Marcos, a confusão estampada em seu rosto. Se tudo isso for verdade, tudo o que você me disse foi uma mentira. Sua voz tremia. Ela estava em choque. As cicatrizes que antes pareciam contar uma história de bravura, agora pareciam esconder algo ainda mais profundo. Eu não menti. Marcos começou, mas foi interrompido por nova explosão de gritos do lado de fora. A pressão aumentava e a cada segundo o caos parecia engolir o armazém. Eles estão chegando! Temos que sair! De repente, um barulho ensurdecedor explodiu, fazendo todos se encolherem. Era o estalo de um vidro quebrando, e uma figura obscura entrou, fazendo forte sombra sobre eles. Tiago, paralisado, não podia acreditar nos olhos. A figura se aproximou, revelando-se não somente uma ameaça, mas alguém que ele jamais imaginou ver. Era Laura, sua irmã. Estava suja, com roupas rasgadas e um olhar que falava de muitas experiências duras. Tiago! Ela gritou, como se o visse pela primeira vez. Eu preciso de sua ajuda. Eles estão atrás de mim. Seus olhos estavam arregalados de medo. Laura! O choque tomou conta dele, fazendo as palavras escorregarem como água. O que você está fazendo aqui? O mundo girava, e mais um pedaço de sua história era revelado. O que mais ele não sabia? Eu não tenho tempo para explicar. Eles sabem de nós. Sabem sobre a Naomi e sobre o que Marcos fez. O desespero em sua voz era evidente, como se cada sílaba fosse um pedido de socorro. Eu não consigo entender, Tiago murmurou, seu coração batendo rápido demais. A confusão apertava sua mente. Ele olhou para os outros, buscando respostas, mas todos pareciam estar tão perdidos quanto ele. Marcos estava em choque. Laura, você não deveria estar aqui. Acha que isso vai resolver? Eles estão usando você. Como você pode dizer isso? A voz de Laura cortou como uma faca. Você que destruiu nossa família e achou que podia mantê-la em silêncio. Agora é tarde demais. Então, um rugido ensurdecedor percorreu o ar. Como um trovão, a porta do armazém foi arrombada com força, e homens armados entraram, os rostos obscuros. Tiago sentiu horror em sua alma. Vemos! Elias gritou, puxando Tiago para sair. Mas Tiago hesitou. Ele olhou para Laura, e o que viu fez sua respiração falhar. Ela estava ferida, a marca de uma vida difícil estampada no rosto. Você não pode deixar ela aqui. Uma correria começou. Todo mundo estava gritando, confuso, mas Tiago ainda estava paralisado. Ele não sabia a quem seguir. Tiago, corra! Disse Elias, enquanto a voz de Marcos ainda ecoava em sua mente.
Se eles pegarem você, será o fim. E então Laura gritou. Espere! A súbita urgência dela fez o tempo parar. Se não lutarmos contra isso agora, não haverá uma segunda chance. Confie em mim. O olhar intenso da irmã, quase um comando silencioso, fez Tiago sentir um nó na garganta. Era impossível escolher entre o medo e a esperança. E naquele momento, uma verdade brutal invadiu sua mente. A batalha era maior do que ele jamais imaginara. E, ao mesmo tempo, suas escolhas poderiam levá-los até a destruição. Eu não posso ir! Ele gritou, a emoção rompendo as barreiras do seu ser. Eu não posso deixar vocês para trás. Com os olhos cheios de determinação, Laura se aproximou. Então você tem que lutar. Juntos! O ambiente se tornava cada vez mais denso, e o futuro os aguardava no meio da incerteza. O caos ao redor deles era como uma tempestade prestes a atingir. E Tiago, encarando a escolha, percebeu que estava prestes a mergulhar em um abismo de verdades não ditas, de traições e, acima de tudo, de uma luta que poderia mudar suas vidas para sempre. No fundo, ele sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria o curso da história definitivamente. E tudo o que restava era a dúvida. O que acontecerá agora? Eu não posso ir! Gritou Tiago, o coração acelerado. O olhar de Laura, determinado e desesperado, estava fixo nele. Era uma escolha, ficar ou fugir. Mas como poderia deixá-la? Se não lutarmos contra isso agora, não haverá segunda chance. Confie em mim. Um estrondo fez todos se sacudirem. A porta do armazém explodiu e homens armados começaram a entrar, encobrindo a luz com suas sombras. O caos se instalou. Para o fundo! Gritou Elias, puxando Tiago. Mas Tiago hesitou. Espere! O que você está escondendo? Ele olhou para Laura, a urgência em seu olhar. Precisavam de apoio. João sabe mais do que diz, Laura gritou, enquanto a tensão crescia. Ele estava envolvido em tudo isso. As palavras de Laura pairaram no ar e as expressões mudaram. João, o antigo amigo, uma figura familiar, agora se tornava um enigma perigoso. Nada fazia sentido. Silêncio, todos vocês! Berrou um dos homens armados que entrava, com um olhar feroz, enquanto seu colega bloqueava a saída. O silêncio caiu como um peso, e Tiago sentiu frio na barriga. Naomi dizia algo para Marcos, mas Tiago não ouvia. E então, em um movimento rápido, Laura ergueu as mãos. Espere, não precisa ser assim. Mas em um instante, tudo virou caos novamente. Um tiro ecoou e o som cortou o ar como um grito. A clara percepção de que não era apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma batalha pela verdade, transbordou no coração de Tiago. Saia da frente! Marcos gritou, mas a confusão tomou conta e Tiago viu Laura cair, um movimento abrupto e desamparado. O mundo dele pareceu parar, o coração pulsando forte. Ele estava paralisado. Não! Laura! Sua voz saiu como um grito de desespero. Laura estava no chão, o olhar perdido enquanto um dos homens armados se aproximava, agora com a arma voltada para Tiago. Os instintos dele dispararam. Ele queria gritar, queria correr até ela, mas estava preso no lugar, o medo o paralisando. Levante-se! Vamos! Elias gritou, mas ele não conseguia desviar os olhos da irmã. O tempo parecia estar se estendendo. 1 segundo, 2, enquanto a vida de Laura balançava em uma corda bamba. E foi então que uma explosão de luz e som envolveu o armazém. Uma chuva de vidro explodiu em cima deles e Tiago pensou que eram tiros, mas não. Eram as quinas do teto desabando. Corra, Tiago! A voz de Elias ecoava em sua mente, a urgência cortante, mas seus olhos estavam fixos na irmã. Laura, não! Ele se lançou na direção dela, enquanto os outros se empurravam para sair. O caos era absoluto. Sentiu a adrenalina subir, e apenas a coragem de um irmão saiu à tona. Quando Tiago chegou até ela,
um grunhido de dor se ouviu. Ele a puxou para longe das sombras. Acorda, por favor. Seus olhos estavam arregalados de terror, mas Laura não respondia. O mundo ao redor dele se tornava cada vez mais confuso e caótico, e a sensação de que ele estava perdendo tudo começava a tomar conta. E então, do caos, um novo alguém surgiu. Camila, uma antiga colega de Laura, que Tiago conhecia bem, apareceu de repente, sua mirada intensa como fogo. Você precisa de ajuda? Eu ainda estou aqui. Num movimento rápido, Camila ajudou a levantar Laura. Mas algo estava diferente. Olhando para Tiago, ela disse: Você tem que saber a verdade, Tiago. Nada do que você conhece é real. As palavras dela atingiram Tiago como um golpe. As lembranças da infância, tudo que ele acreditava, tudo o que construíra ao redor da sua vida, parecia ruir. O que você quer dizer com isso? A voz dele saiu baixa, quase sem som, como se todo o ar tivesse saído. Laura, mesmo ferida, olhou para Tiago, e algo em seus olhos parecia estar se desfazendo. Tiago, eles sabem sobre você, disse a irmã, a voz morrendo em um sussurro. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir em um panorama sombrio. Era como se todo o enredo de suas vidas estivesse prestes a ser revelado. E Tiago percebeu a verdade que ainda não compreendia. E então, em um momento revelador, Camila completou: Você é parte disso tudo. E sua mãe, ela fez escolhas. Escolhas que agora estão se voltando contra nós. O golpe final. O que significava isso? A mente de Tiago girava. As perguntas se acumulavam. E enquanto o caos continuava ao seu redor, uma nova camada de mistério surgia. Cada movimento era um passo mais próximo da verdade que ele temia descobrir. Tiago, precisamos ir! Elias puxou Tiago novamente, mas o olhar dele estava fixo em Camila e Laura. Você não pode esquecer o que ela disse. E nesse momento, o futuro se tornou nebuloso, e o passado parecia preencher as lacunas de uma história ainda não acabada. Ele precisava saber a verdade. Precisava de respostas. E enquanto a tensão crescia ali, uma nova batalha começava. Desta vez, não apenas pela sobrevivência, mas pela compreensão do que realmente estavam enfrentando. Eu não posso ir! Gritou Tiago, o coração acelerado. O olhar de Laura, determinado e desesperado, estava fixo nele. Era uma escolha, ficar ou fugir. Mas como poderia deixá-la? Se não lutarmos contra isso agora, não haverá segunda chance. Confie em mim. Um estrondo fez todos se sacudirem. A porta do armazém explodiu, e homens armados começaram a entrar, encobrindo a luz com suas sombras. O caos se instalou. Para o fundo! Gritou Elias, puxando Tiago. Mas Tiago hesitou. Espere! O que você está escondendo? Ele olhou para Laura, a urgência em seu olhar. Precisavam de apoio. João sabe mais do que diz. Laura gritou, enquanto a tensão crescia. Ele estava envolvido em tudo isso. As palavras de Laura pairaram no ar e as expressões mudaram. João, um antigo amigo, uma figura familiar, agora se tornava um enigma perigoso. Nada fazia sentido. Silêncio, todos vocês! Berrou um dos homens armados que entrava, com um olhar feroz, enquanto seu colega bloqueava a saída. O silêncio caiu como um peso, e Tiago sentiu frio na barriga. Naomi dizia algo para Marcos, mas Tiago não ouvia. E então, em um movimento rápido, Laura ergueu as mãos. Espere, não precisa ser assim. Mas em um instante, tudo virou caos novamente. Um tiro ecoou, e o som cortou o ar como um grito. A clara percepção de que não era apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma batalha pela verdade, transbordou no coração de Tiago. Saia da frente! Marcos gritou. Mas a confusão tomou conta, e Tiago viu Laura cair, um movimento abrupto e desamparado.
O mundo dele pareceu parar, o coração pulsando forte. Ele estava paralisado. Não! Laura! Sua voz saiu como um grito de desespero. Laura estava no chão, o olhar perdido enquanto um dos homens armados se aproximava, agora com a arma voltada para Tiago. Os instintos dele dispararam. Ele queria gritar, queria correr até ela, mas estava preso no lugar, o medo o paralisando. Levante-se, vamos! Elias gritou, mas ele não conseguia desviar os olhos da irmã. O tempo parecia estar se estendendo. 1 segundo, 2, enquanto a vida de Laura balançava em uma corda bamba. E foi então que uma explosão de luz e som envolveu o armazém. Uma chuva de vidro explodiu em cima deles, e Tiago pensou que eram tiros, mas não. Eram as quinas do teto desabando. Corra, Tiago! A voz de Elias ecoava em sua mente, a urgência cortante. Mas seus olhos estavam fixos na irmã. Laura, não! Ele se lançou na direção dela, enquanto os outros se empurravam para sair. O caos era absoluto. Sentiu a adrenalina subir, e apenas a coragem de um irmão saiu à tona. Quando Tiago chegou até ela, um grunhido de dor se ouviu. Ele a puxou para longe das sombras. Acorda, por favor! Seus olhos estavam arregalados de terror. Mas Laura não respondia. O mundo ao redor dele se tornava cada vez mais confuso e caótico. E a sensação de que ele estava perdendo tudo começava a tomar conta. E então, do caos, um novo alguém surgiu. Camila, uma antiga colega de Laura que Tiago conhecia bem, apareceu de repente, sua mirada intensa como fogo. Você precisa de ajuda? Eu ainda estou aqui. Num movimento rápido, Camila ajudou a levantar Laura, mas algo estava diferente. Olhando para Tiago, ela disse: Você tem que saber a verdade, Tiago. Nada do que você conhece é real. As palavras dela atingiram Tiago como um golpe. As lembranças da infância, tudo o que ele acreditava, tudo o que construíra ao redor da sua vida, parecia ruir. O que você quer dizer com isso? A voz dele saiu baixa, quase sem som, como se todo o ar tivesse saído. Laura, mesmo ferida, olhou para Tiago e algo em seus olhos parecia estar se desfazendo. Tiago, eles sabem sobre você, disse a irmã, a voz morrendo em um sussurro. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir em um panorama sombrio. Era como se todo o enredo de suas vidas estivesse prestes a ser revelado, e Tiago percebeu a verdade que ainda não compreendia. E então, em um momento revelador, Camila completou: Você é parte disso tudo. E sua mãe, ela fez escolhas. Escolhas que agora estão se voltando contra nós. O golpe final. O que significava isso? A mente de Tiago girava. As perguntas se acumulavam, e enquanto o caos continuava ao seu redor, uma nova camada de mistério surgia. Cada movimento era um passo mais próximo da verdade que ele temia descobrir. Tiago, precisamos ir! Elias puxou Tiago novamente, mas o olhar dele estava fixo em Camila e Laura. Você não pode esquecer o que ela disse. E nesse momento, o futuro se tornou nebuloso. E o passado parecia preencher as lacunas de uma história ainda não acabada. Ele precisava saber a verdade. Precisava de respostas. Enquanto a tensão crescia ali, uma nova batalha começava. Desta vez, não apenas pela sobrevivência, mas pela compreensão do que realmente estavam enfrentando. O armazém estava em ruínas. A poeira e o caos misturavam-se em um grande turbilhão. Tiago respirava fundo, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele olhou para Laura no chão. Seu olhar de dor e medo se fixou ao dele, implorando por esperança. Você precisa ficar comigo, Laura. Não me deixe! A voz dele tremia, mas sua determinação crescia. Mantenha-se firme, Tiago. Camila gritou, puxando Laura para longe dos perigos que se multiplicavam à sua volta. O som dos tiros cortando o ar deixava todos em estado de alerta.
Mas Tiago não se movia. A vontade de proteger a irmã era mais forte do que o medo. Naomi empurrou Marcos, seu rosto uma máscara de preocupação. Precisamos agir, não podemos ficar aqui. Mas Tiago sabia que não era só isso. A urgência não era apenas para escapar. Era para entender a verdade que unia todos eles de forma tão dolorosa. Ele olhou para João, o amigo que agora era confuso. Um estranhamento pairando no ar entre eles. Você sempre soube, João, Tiago gritou, a frustração queimando em seu peito. Você sabia que tudo isso era real e mesmo assim não fez nada. Eu tinha meus motivos, João respondeu, a voz trêmula. Acreditar em algo é mais fácil quando você não está no meio dessa guerra. E você, Tiago, representa tudo isso. Mas o momento de discutir ficou para trás. Com um estrondo, um novo grupo de homens armados surgiu, e as expressões se tornaram de pânico. Todos ao chão, um deles gritou. Tiago sentiu a pressão de tempos, de memórias e segredos se acumulando. Ele não poderia mais esperar. Com o coração disparado, ele agarrou a mão de Laura. Vamos, nós temos que sair agora! Enquanto tentavam encontrar uma saída, o armazém parecia um labirinto de sombras. Muitos gritos ecoavam ao redor, mas entre eles, Tiago ouviu um som familiar, quase um chamado profundo. Foi então que viu. Uma porta, encoberta por destroços, parecia brilhar com uma luz fraca. Era a única chance. Ali! Ele gritou, puxando todos na direção da porta. Mas antes que alcançassem, o grupo de homens se aproximou, bloqueando a saída. Ninguém passa! Allen, um deles ameaçou, a arma levantada. Todos pararam, congelados sob a tensão. Tiago sentiu um nó se formando na garganta, mas Laura, mesmo ferida, se adiantou. Precisamos na verdade. Não há mais como esconder, ela exclamou. Não podem nos segurar. A luta é maior do que nós. Isso fez os homens hesitarem, mas o olhar duro deles não acalmava a situação. Camila se virou para Tiano. Essa é a hora. A verdade sempre encontrará um jeito de se revelar. Toneladas de emociones pesaban sobre los hombros de Tiago, mas no fundo, él sabía que no estaba sosiego. Todos allí eran parte de una historia mayor. Él ergueó a cabeza, encarando los hoyos de los hombres a frente, y gritó, «Si vocês quieren nos parar, terán que lidar con todos nos». Y en aquel momento, todo pareció estourar. A luz del almacén fue ofuscada por la tempestad de gritos, y los hombres se encararon. En medio al caos, Tiago vio a posibilidad de esperanza surgir no olhar determinado de su irmán. Os hondos pasos apresados de Laura, a determinación de Naomi y os susurros inquietantes de Joan preenchían el ar. Eles eran más do que apenas vítimas, eran lutadores. Por fin a porta se abrió. O luar filtrábase a través de las frestas, y Tiago sintió a brisa fría del lado de fuera. «Vamos!» gritó, seu coração batendo mais forte de nunca. Arrastando sua família junto com ele, o futuro estava prestes a ser reescrito. Quando saíram, a liberdade estava diante deles, mas os desafios continuariam. Tiago olhou para trás, e enquanto entravam na escuridão, uma pergunta reverberou em sua mente. Tudo o que enfrentaram teria sido apenas o começo? Antes de seguir adiante, certo de que a luta não acabou, Tiago olhou para cada um deles. Eles estavam juntos, e isso era tudo o que importava naquele momento. E agora, se você chegou até aqui, não pode deixar de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias incríveis. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmaga o botão de like agora e alimenta o algoritmo. E eu quero ver a seção de comentários inundada com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história e se envolver.
Juntos, somos mais fortes.